Olá, alunos! Hoje vamos iniciar a leitura do capítulo 20. Química de coordenação, as reações dos complexos. Observaremos agora com mais detalhes as evidências e as experiências usadas na análise dos caminhos de reação dos complexos metálicos, para então desenvolvermos um entendimento mais profundo dos seus mecanismos. Como um mecanismo raramente é conhecido definitivamente, a natureza da evidência para um mecanismo deve ser sempre mantida em mente a fim de se reconhecer que outras possibilidades também podem ser consistentes. Na primeira parte deste capítulo, consideraremos as reações de troca de ligantes e descreveremos como os mecanismos de reação são classificados. Consideraremos as etapas pelas quais as reações ocorrem e os detalhes na formação do estado de transição. Esses conceitos serão então usados para descrever os mecanismos das reações de oxirredução dos complexos. A química de coordenação não é exclusividade dos metais D, embora o capítulo 19 trate exclusivamente dos metais D. Este capítulo desenvolve-se a partir da introdução à química de coordenação do capítulo 8, aplicando seus conceitos a todos os metais, sem considerar os blocos a que eles pertencem. Reações de substituição de ligante. A principal reação que pode ocorrer em um complexo é a de substituição de ligante, que é uma reação onde uma base de Lewis desloca outra de um ácido de Lewis. Y reage com MX, aí o M é o metal, né? E vai trocar de ligante. Antes era o X e agora vai ser o Y. Então, é substituição de ligante. Essa classe de reação inclui as reações de formação de complexos, nas quais o grupo de saída, a base X, é uma molécula dissolvente e o grupo de entrada, a base Y, é outro ligante. Como exemplo, temos a substituição de um ligante água pelo cloro. Ligante água vai ser trocado, né, pelo cloro. Então, o cloro que vai se ligar diretamente ao cobalto. Aqui era a água e agora é o cloro. Considerações termodinâmicas. Quando avaliamos as reações químicas, precisamos considerar tanto os aspectos termodinâmicos quanto os cinéticos, uma vez que uma reação pode ser termodinamicamente possível, mas apresentar uma restrição cinética. Constantes de formação, pontos em destaque. Uma constante de formação expressa a força de um ligante em relação à força das moléculas do solvente, usualmente água, como ligante. Uma constante de formação sequencial é a constante de formação de cada substituição individual de solvente na síntese de um complexo. Uma constante de formação global é o produto das constantes de formação sequenciais. Um exemplo específico de um equilíbrio de coordenação é a reação do ferro com cianeto para formar ferrocianeto, um complexo vermelho usado para detectar o íon de ferro 3, ou o íon tiocianato. Então, aqui é colocado o cianeto, né? E troca de ligante e muda de cor. E é isso. Tabela 10.2. Aí tem o íon, magnésio 2+, cálcio 2+, Ni2+, aí tem o ligante NH3 e o KF e o log de KF, que é a constante de formação. A constante de equilíbrio, KF, é a constante de formação. Só um momentinho. A constante de equilíbrio
Kf é a constante de formação do complexo. A concentração do solvente, normalmente a água, não aparece porque ela é considerada constante de solução diluída e é absorvida no valor de Kf. O valor de Kf indica a força de ligação do ligante em relação à água. Se Kf é grande, o ligante de entrada liga-se mais firmemente do que a água. Se Kf é pequeno, o ligante de entrada liga-se mais fracamente do que a água. Como os valores de Kf podem variar numa faixa muito ampla, eles são normalmente expressos pelo seu logaritmo, Kf, log de Kf. A discussão das estabilidades é mais elaborada quanto mais de um ligante pode ser substituído. Por exemplo, na reação onde o ligante é água, forma o ligante, depois formando o ligante com amônio. Então, nessa reação aqui, há 6 etapas, mesmo ignorando se a isomerização se estranha. Para o caso geral de um complexo Mi, onde a reação global M reage com Nl, forma Ml. As constantes de formação sequenciais são M reage com L, formando Ml, Kf vai ser produto, Ml é a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. Kf2, na etapa 2, concentração do produto Ml2 sobre os reagentes, Ml e L. E assim por diante, ficando a forma geral. Ml-1 mais L, formando Mln. Estas constantes sequenciais são consideradas quando buscamos entender as relações entre estrutura e reatividade. Quando desejamos calcular a concentração do produto final, o complexo Mln, usamos a constante de formação global. Como pode ser verificado, a constante de formação global é o produto das constantes sequenciais. O inverso de cada Kf, a constante de dissociação, também é algumas vezes útil, sendo muitas vezes preferida quando estamos interessados na concentração de ligante necessária para produzir uma certa concentração do complexo. Ml vai formar um metal mais ligante, né? Vai ser o Kd de dissociação, né? Para uma reação 1 para 1, como a anterior, quando metade dos íons metálicos estiver complexado e metade não, seja M igual a Ml, teremos Kd1L. Na prática, se inicialmente L maior do que M, teremos uma mudança, a concentração do ligante maior do que o metal, teremos uma mudança insignificante na concentração de L, ligante, quando a concentração do metal for adicionada e ocorrer a complexação. E assim, Kd é a concentração do ligante necessária para se obter 50% de complexação. Pelo fato de Kd ter a mesma forma de Ka para os ácidos, com L ficando no lugar do H+, seu uso facilita as comparações entre complexos metálicos e os ácidos de Brewster. Os valores de Kd e Ka podem ser tabelados junto, se o próton for considerado simplesmente como outro cátion. Por exemplo, pode ser considerado como um complexo formado do ácido de Lewis H+, com a base de Lewis F-, fazendo o papel do ligante. Tendências nas constantes de formação sequenciais. Pontos em destaque. As constantes de formação sequenciais seguem geralmente a ordem, como esperado estatisticamente. Desvios dessa sequência indicam uma significativa mudança na estrutura. A grandeza da constante de formação reflete diretamente o sinal e a magnitude da energia de Gibbs de formação. Normalmente, observa-se que as constantes de formação sequenciais encontram-se na ordem Kf1 maior que Kf2 maior que Kf3 maior do que Kfn. Esta tendência geral pode ser explicada simplesmente considerando-se o decréscimo do número de moléculas do ligante H2O
disponíveis para substituição na etapa de formação. Tem isso aqui. A quantidade de ligantes disponíveis na etapa de formação. Comparada com esse outro, o decréscimo nas constantes de formação sequenciais reflete a diminuição do fator estatístico à medida que os ligantes são substituídos. Esta explicação simples é mais ou menos correta e é ilustrada pelos dados para os complexos sucessivos da série. Sabe-se que as entalpias de reação para as 6 etapas sucessivas variam menos do que 2 kJ/mol. Uma inversão na relação é normalmente indicação de uma significativa mudança na estrutura eletrônica do complexo, à medida que mais ligantes são adicionados. Um exemplo é o complexo tris-bipiridina, que é surpreendentemente estável quando comparado com o complexo bi. Esta formação pode ser correlacionada com uma mudança da configuração de spin alto, campo fraco, no complexo com 2 bipiridinas. Observe a presença dos ligantes, campo fraco, ganha constante de formação das aminas. KF de formação, constante de formação, log de KF, relação com o experimental e a estatística. Configuração de spin baixo, campo forte, T2G, no complexo com 3 bipiridinas, onde ocorre um considerável aumento de energia de estabilização do campo ligante. E aí nós temos o complexo de ferro e a bipiridina. E aqui nós temos também troca desse ligante, vem para cá, bipiridina liga diretamente ao ferro. E a constante de formação. Aí tem as várias etapas, de formação 1, 2 e 3. Um exemplo contrastante são os complexos de mercúrio com halogênio, onde o valor de KF3 é anormalmente baixo quando comparado a KF2. KF3 é 0,85 e KF2 6,48. Aí nós temos aí a água ligada com o mercúrio, aí quando coloca em solução com cloro, troca de ligante e o cloro liga com o mercúrio. E as constantes de formação. Este decréscimo entre o segundo e o terceiro valor é muito grande para ser explicado estatisticamente e sugere uma grande mudança na natureza do complexo, tal como o surgimento de uma tetracoordenação. Então, antes era isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com o acréscimo do cloro, ficou 1, 2, 3, 4. Ocupou o lugar da água. E o rearranjo dele ficou tetracoordenado. Exemplo 20.1. Interpretando constantes de formação, sequências irregulares. As constantes de formação sequenciais para os complexos de cádmio com bromo, KF1 36,3, KF2 3,4, KF3 1,15, KF14 2,34. Explique por que o KF4 é maior do que o KF3. Resposta. A anomalia sugere uma mudança estrutural. Aquacomplexos são geralmente hexacoordenados, enquanto que os halocomplexos de íons metálico M2+, são geralmente tetraédricos. A reação de adição de um quarto grupo bromo com um complexo que possui 3 grupos bromo é... Então, o bromo, vai se ligar aqui onde estava o OH. Então, esta etapa ela é favorecida pela liberação de 3 moléculas de água da esfera de coordenação relativamente restrita. O resultado é o aumento do KF. Teste sua compreensão.
Um complexo de ferro 2 tetracoordenado quadrático plano com o ligante porfirina P pode sofrer a adição de mais 2 ligantes nas posições axiais. O complexo com coordenação máxima é de spin baixo, enquanto que esse complexo é de spin alto. Justifique o fato de que a segunda constante de formação é maior do que a primeira. O efeito quelato. Pontos em destaque. O efeito quelato é a maior estabilidade de um complexo contendo um ligante polidentado coordenado comparado com um complexo contendo um número equivalente de ligantes monodentados análogos. Este efeito é principalmente o efeito entrópico. Quando KF1 para a formação de um complexo com um ligante quelato bidentado, tal como etilenodiamina, é comparado com o valor de beta, para o complexo bisamino correspondente, o primeiro é geralmente maior. Então, temos as etapas, né? E os valores de KF, entalpia, entropia. Então, duas ligações similares, um cádmio e nitrogênio, são formadas para cada caso, mas a formação do quelato é nitidamente mais favorável. Essa maior estabilidade dos complexos quelato, quando comparada com seus análogos não quelato, é chamado de efeito quelato. Então, quanto mais negativo, né, é mais estável. O efeito quelato pode ser correlacionado primeiramente com as diferenças na entropia de reação entre os complexos quelato e não quelato em soluções diluídas. A reação de quelação resulta em um aumento do número de moléculas independentes em solução. Em comparação, uma reação que não é de quelação não produz estas mudanças, compare as duas reações químicas anteriores. Deste modo, a primeira tem uma entropia de reação mais positiva e, consequentemente, é o processo mais favorável. As medidas de entropia de reação em solução diluída corroboram esta interpretação. A vantagem entrópica da quelação vai além dos ligantes bidentados, valendo, em princípio, para qualquer ligante polidentado. De fato, quanto maior for o número de sítios doadores do ligante polidentado, maior será a vantagem entrópica obtida com o deslocamento de ligantes monodentados. Em parte, o efeito quelato explica a grande estabilidade dos complexos contendo o ligante porfirina tetraidentado e o ligante EDTA hexadentado. O efeito quelato é de grande importância prática. A maioria dos reagentes usados em titulações complexométricas em química analítica são quelatos polidentados como o EDTA. E muitos dos sítios bioquímicos de ligação com metais são ligantes quelatos. Quando uma constante de formação mediada é da ordem de 10 a 12 a 10 a 25, geralmente isto é um sinal de que o efeito quelato está presente. Além da abordagem termodinâmica do efeito quelato descrito acima, existe um papel adicional do efeito quelato na cinética. Quando um grupo ligante de um ligante polidentado se liga-se a um íon metálico, há um aumento de probabilidade dos outros grupos ligantes virem a se ligar, uma vez que eles agora serão obrigados a uma proximidade maior do íon metálico. Desta forma, o complexo quelatos também são favorecidos cineticamente. Efeitos estéreos e a deslocalização eletrônica. Pontos em destaque. A estabilidade de complexos quelatos de metais D envolvendo ligantes de imina é um resultado do efeito quelato em conjunto com a capacidade dos ligantes atuarem tanto como pi-receptores como alfa-doadores. Os efeitos estéreos possuem uma influência importante nas constantes de formação, estéreo espacial. Então, quanto maior o ligante, né, isso daqui, quanto mais espaço eles ocuparem, menor vai ser o número de coordenação. Tá?
na formação de quelatos, porque o fechamento do anel pode ser geometricamente difícil. Os anéis quelatos com 5 membros são geralmente muito estáveis, uma vez que seus ângulos de ligação são próximos do ideal, no sentido de que não existe tensão no anel. Anéis de 6 membros são razoavelmente estáveis e podem ser favorecidos se sua formação resultar em uma deslocalização eletrônica. Os anéis quelatos com 3, 4 e 7 membros ou maiores são raramente encontrados, pois normalmente resultam em distorções dos ângulos de ligação e em interações espaciais desfavoráveis. Complexos contendo ligantes quelatos com estruturas eletrônicas deslocalizadas podem ser estabilizados por efeito eletrônico, reforçando as vantagens da entropia de quelação. Por exemplo, os ligantes de imina, tais como a bipiridina e a fenotronina, ficam tensionados ao formar anéis de 5 membros com um átomo metálico. A grande estabilidade dos seus complexos com metais D resulta provavelmente da capacidade de atuarem tanto como pi receptores como sigma doadores e formar ligações pi pelas sobreposições dos orbitais D preenchidos do metal com os orbitais pi antiligante. Essa estrela aqui significa antiligante, tá? Vazios do anel. Esta formação de ligação é favorecida pela população eletrônica dos orbitais T2G do metal, que permite ao átomo metálico atuar como doador π e transferir a densidade eletrônica para os anéis dos ligantes. Um exemplo é o complexo piperidina-rutênio. Em alguns casos, os anéis quelatos que se formam podem apresentar apreciável caráter aromático, o que estabiliza o anel quelato ainda mais. A série de Ewing e Williams. Pontos em destaque. A série de Ewing e Williams apresenta as estabilidades relativas dos complexos formados por íons metal 2+, e reflete uma combinação dos efeitos eletrostáticos da energia de estabilização do campo ligante. A figura 20.1 apresenta os valores de log Kf, constante de formação dos complexos dos íons M2+, da série 3D. A variação apresenta por estas constantes de formação é mostrada na série de Ewing e Williams. Bário 2+, menor que estrôncio 2+, menor do que cálcio 2+, menor do que magnésio, menor do que manganês, menor do que o ferro, do que o cobalto, níquel, cobre e zinco. Esta ordem é relativamente insensível à escolha dos ligantes. Variação das constantes de formação para o complexo M2+, da série de Ewing e Williams. Aí a constante de formação e aqui os elementos: bário, estrôncio, cálcio, magnésio, manganês, ferro, cobalto, níquel, assim em diante. Em princípio, o aumento da estabilidade está relacionado aos raios iônicos, sugerindo que a série de Ewing-Williams reflete os efeitos eletrostáticos. Entretanto, para os íons depois do manganês 2+, há um aumento acentuado do valor de Kf para o ferro, D6, cobalto D7, níquel 3, D8 e cobre 2, D9, com ligantes de campo forte. Estes íons experimentam uma estabilização adicional proporcional às energias de estabilização do campo ligante. Entretanto, há uma exceção importante. A estabilidade dos complexos é maior do que a dos complexos de níquel, apesar do cobre possuir um elétron antiligante a mais. Esta anomalia é uma consequência da influência estabilizante do efeito Jahn-Teller, que resulta das forças de ligação dos 4 ligantes do plano de complexo, distorcidos tetragonalmente. Essa estabilização leva ao aumento do valor de Kf. Velocidades de substituição de ligante. Pontos em destaque. As velocidades das reações de substituição abrangem uma ampla faixa e se correlacionam com as estruturas dos complexos.
Os complexos que reagem rapidamente são chamados de lábeis, enquanto que os que reagem lentamente são chamados de inertes ou anuláveis. As velocidades das reações são tão importantes quanto o equilíbrio na química de coordenação. Nos numerosos isômeros das aminas de cobalto 3 e platina 2, que foram tão importantes para o desenvolvimento desta área, não teriam sido isolados se as substituições de ligantes, a interconversão de isômeros fossem rápidas. Mas que fatores determinam se um complexo sobreviverá por longos períodos enquanto um ou outro sofrerá uma reação rápida? A velocidade com que um complexo converte-se em outro é governada pelo tamanho da barreira de energia de ativação que existe entre eles. Os complexos termodinamicamente instáveis, que sobrevivem por longos períodos, por conversão no mínimo por 1 minuto, são chamados de inertes, mas o termo não lábil é mais apropriado e é o que iremos usar. Os complexos que sofrem um equilíbrio rápido são chamados de lábeis. Um exemplo de um complexo lábil, esse aqui, que possui uma meia-vida de ordem de milissegundos, que a água seja deslocada por uma base forte. E o exemplo de um complexo não lábil é esse cobalto aqui, amino, no qual a água permanece por vários minutos como ligante antes de ser deslocada por uma base forte. A figura 20.2 mostra os tempos de vida característicos de importantes aquacomplexos de íons metálicos. Vemos uma faixa de tempos de vida iniciando-se em cerca de 1 nanosegundo, que é aproximadamente o tempo que uma molécula leva para se difundir de um diâmetro molecular em solução. No outro extremo da escala, os tempos de vida são de anos. Mesmo assim, a ilustração não mostra os tempos maiores que poderiam ser considerados, os quais comparáveis às eras geológicas. Examinaremos a labilidade dos complexos em maior detalhe quando discutirmos, no final dessa sessão, o mecanismo das reações, mas já podemos fazer duas generalizações. A primeira é que os complexos de metais que não possuem um fator adicional para lhes fornecer estabilidade extra, o efeito quelato, e a energia de estabilização do campo ligante, por exemplo, estão entre os mais lábeis. Qualquer estabilidade adicional de um complexo resulta em um aumento de energia de ativação para a reação, deslocamento de um ligante e, consequentemente, diminui a labilidade do complexo. Labilidade é a rapidez, A segunda, aqui é o tempo de vida, 10⁴, 10⁴, 1 segundo, 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁸, 10⁻⁻. Figura 20.2. Tempo de vida característico para a troca de moléculas de água nos aquacomplexos. Tá aí os tempos de vida e os metais. Tabela 20.3. Escala de tempo representativa de processos químicos e físicos. Escala de tempo. 10/8 segundo. Troca de ligantes, complexo inerte. 60 segundos. Troca de ligantes, complexo não lábil, não rápido, 1 milissegundos. Troca de ligante, complexo rápido, lábil. 1 microsegundo. Transferência de carga, intervalência. 1 nanosegundo. Troca de ligantes, complexo lábil. 10 picosegundos, associação de ligante. 1 picosegundo, tempo de rotação em estado líquido. 1 femtosegundo, vibração molecular. Aí os exemplos, dessas moléculas. Generalização é que íons muito pequenos são frequentemente menos rápidos ou lábeis, pois eles possuem uma maior força de ligação com o metal. E porque, do ponto de vista estéreo, é muito difícil para os ligantes de entrada aproximarem-se do átomo metálico. Algumas generalizações adicionais são as seguintes. 1. Todos os complexos de íons do bloco S, exceto os menores, berílio e magnésio,
são altamente lábeis. 2. Todos os complexos de íon manganês 3 do bloco F são todos muito lábeis. 3. Os complexos de íons D10, zinco, cádmio e mercúrio, são normalmente muito lábeis. 4. Ao longo da série 3D, os complexos de íon metal 2 do bloco D são geralmente moderadamente lábeis, estando os complexos de cobre 2 distorcidos entre os mais lábeis. 5. Os complexos de íon manganês metal 3 são sensivelmente menos rápido ou lábeis do que os íons metal 2. 6. Os complexos de metais D com configuração D3 e D6 de spin baixo, tais como os complexos de cromo, ferro e cobalto, são geralmente não lábeis, uma vez que apresentam campos elevados de energia de estabilização do campo ligante. Os complexos quelato com a mesma configuração, tal como o ferro aqui, são particularmente inertes. A inércia 7. A inércia é muito comum entre os complexos da série 4D e 5D, refletindo a alta estabilidade do campo ligante e a força de ligação metal-ligante. A tabela 20.3 apresenta as faixas de escala de tempo para várias reações. A identidade do ligante também afeta a velocidade das reações. A identidade do ligante de entrada tem o maior efeito, e as constantes de equilíbrio das reações de deslocamento podem ser usadas para ordenar os ligantes segundo suas forças, como base de Lewis. Entretanto, uma ordem diferente pode ser encontrada se as bases forem posicionadas de acordo com a velocidade com que desloca um ligante de um íon metálico. Assim, em considerações cinéticas, substituímos o conceito de basicidade empregado no equilíbrio pelo conceito cinético de nucleofilicidade, que é a velocidade de ataque a um complexo por uma dada base de Lewis em relação à velocidade de ataque por uma base de Lewis de referência. Essa mudança das considerações de equilíbrio para a cinética é enfatizada chamando-se de deslocamento do ligante como uma substituição nucleofílica. Outros ligantes, além dos grupos de entrada e de saída, podem desempenhar um papel importante no controle das velocidades das reações. Esses ligantes são chamados de ligantes espectadores. Por exemplo, observa-se para os complexos quadráticos planos que o ligante trans ao grupo de saída X possui um grande efeito na velocidade de substituição de X por um grupo de entrada Y. 20.3 Classificação dos mecanismos. O mecanismo de uma reação é a sequência de etapas elementares pela qual a reação ocorre. Uma vez que o mecanismo tenha sido desvendado, as atenções se voltam para os detalhes do processo de ativação da etapa determinante da velocidade. Em alguns casos, o mecanismo geral não está completamente resolvido e a única informação disponível é a etapa determinante da velocidade. A associação, dissociação e troca. Pontos em destaque. O mecanismo de uma reação de substituição nucleofílica é a sequência de etapas elementares pela qual a reação ocorre, sendo classificado como associativo, dissociativo ou de troca. O mecanismo associativo diferencia-se de um mecanismo de troca pelo fato do intermediário possuir uma vida relativamente longa. O primeiro estágio na análise cinética de uma reação é estudar como sua velocidade muda com a variação da concentração dos reagentes. Esse tipo de investigação permite a determinação das leis de velocidade, que são as equações diferenciais que regem como a velocidade varia com a alteração das concentrações dos reagentes e produtos. A observação, por exemplo, de que a velocidade de formação do níquel aqui, com ligante água, né, é proporcional à concentração de NH3. Implica que a reação
é de primeira ordem em cada um desses dois reagentes e que a lei de velocidade global é velocidade é igual a KNI, a concentração do complexo. Em esquemas simples de reação, a etapa elementar mais lenta da reação domina a velocidade da reação global, e a lei da velocidade global é chamada de etapa determinante da velocidade. Entretanto, todas as etapas da reação podem geralmente contribuir para a lei da velocidade e afetar a sua velocidade. Deste modo, juntamente com estudos estereoquímicos e com isótopos marcados, a determinação da lei da velocidade é o caminho para elucidar o mecanismo da reação. Então, a reação ela pode ter várias etapas, mas o que vai determinar a etapa final vai ser aquela reação que vai demorar mais, porque a reação rápida não é perceptível, então o que vai determinar vai ser a reação mais lenta, né? Então, 3 classes principais de mecanismos de reação foram identificadas. O mecanismo dissociativo, simbolizado por D, é uma sequência de reações que leva à formação de um intermediário com um número de coordenação reduzido pela perda de grupo de saída. Então, ele vai se dissociar aqui e vai formar um intermediário. E vai sair esse grupo aqui de saída, né? Vamos lá. Aqui, Ml, N, o átomo do metal, junto com quaisquer ligantes espectadores, é um intermediário verdadeiro, que pode, a princípio, ser detectado ou mesmo isolado. Por exemplo, a substituição do hexacarbonil tungstênio pela fosfina ocorre pela dissociação do monóxido de carbono do complexo. Aqui é o tungstênio, né? Seguido pela coordenação da fosfina. Nas condições em que esta reação é normalmente executada em laboratório, o intermediário é capturado rapidamente pelo solvente, como tetrahidrofurano, para formar esse aqui, né? Este complexo, por sua vez, é convertido no produto com ligante fosfina, presumivelmente por um segundo processo dissociativo. A forma típica do perfil de reação é mostrada na figura 20.3. O mecanismo associativo, simbolizado por A, envolve uma etapa de formação em um intermediário com um número de coordenação mais elevado do que no complexo original. Então, coordenação 1 e aqui coordenação 2, né? Novamente, o intermediário pode, em princípio, ser detectado. Este mecanismo atua em muitas reações do complexo D8 quadráticos plano. Um exemplo específico é a troca do cianeto com os ligantes do complexo quadrático plano. A primeira etapa é a coordenação do ligante do complexo. Em seguida, um ligante é liberado. A radioatividade do carbono 14 fornece um meio de se acompanhar esta reação, e o intermediário já foi detectado e isolado. A forma típica do perfil de reação, mostrada na figura 20.4, forma típica do perfil de reação de uma reação com mecanismo associativo. X ligado ao metal mais Y, aí vai formar o intermediário XMY. Depois vai formar X, vai se separar e vai ficar MY. Então, antes era MX, agora é MY. Então, vamos lá. É similar ao mecanismo dissociativo. O mecanismo de troca, simbolizado por esse I, ocorre em uma única etapa, né? Os grupos de saída e de entrada são trocados em uma única etapa, formando o estado de transição, mas não o intermediário verdadeiro. O mecanismo de troca é comum para muitas reações de complexo hexacoordenado. A forma típica do perfil de reação é mostrada na figura 20.5. A diferença entre o mecanismo A e I depende se o intermediário persiste o suficiente para ser detectado. Um tipo de evidência é o isolamento de um intermediário em outra reação, assemelhada ou em condições diferentes. Se um argumento por extrapolação das condições de reação empregadas sugerir
que o intermediário de vida moderadamente longa pode existir durante a reação em questão, isto indica o mecanismo A. Por exemplo, a síntese do primeiro complexo, platina 2, bipiramidal trigonal, indica que pode ser plausível a formação de complexo platina pentacoordenado nas reações de substituição de complexos quadráticos plano com amina. Similarmente, o fato de ter sido observado espectroscopicamente em solução e isolado no estado cristalino reforça a ideia de que ele está envolvido na troca do deste no íon teta ciano-niquelato quadrático plano. Uma segunda indicação da formação de um intermediário é a observação de uma mudança estereoquímica, o que implica que o intermediário tem um tempo de vida suficiente para sofrer um rearranjo. A isomerização cis e trans é observada nas reações de substituição de certos complexos quadrático plano com fosfina, o que está em desacordo com a retenção da configuração normalmente observada. Esta diferença implica que o intermediário bipiramidal trigonal sobrevive tempo suficiente para ocorrer uma troca entre as posições axial e equatorial do ligante. A detecção espectroscópica direta do intermediário e, consequentemente, uma indicação do mecanismo A em vez do I pode ser possível se ocorrer o acúmulo de uma quantidade suficiente. Entretanto, tal evidência direta requer um intermediário excepcionalmente estável e com características espectroscópicas favoráveis. B. A etapa determinante da velocidade. Pontos em destaque. A etapa determinante da velocidade é classificada como associativa ou dissociativa, de acordo com a dependência de sua velocidade com a identidade dos grupos de entrada. Consideraremos agora a etapa determinante da velocidade de uma reação e os detalhes da sua formação. A etapa é chamada de associativa e simbolizada por A, se sua velocidade depende fortemente da identidade do grupo de entrada. Exemplos são encontrados entre as reações de complexo T8 quadráticos plano, platina, chumbo e ouro, dentre os quais nós temos, onde dien é a dietilotriamina. Observou-se, por exemplo, a substituição do iodo por bromo. Diminui a constante de velocidade em uma ordem de grandeza. Observações experimentais das reações de substituição dos complexos quadráticos planos corroboram a ideia de que a etapa determinante da velocidade é associativa. A forte dependência de uma etapa determinante da velocidade associativa com o grupo de entrada do IPS indica que o estado de transição deve envolver uma significativa ligação com IPS. Uma reação com o mecanismo associativo A será ativada associativamente se a ligação de IPS com o reagente inicial for etapa determinante da velocidade. Tal reação é designada como AA, e nesse caso o intermediário não poderá ser detectado. Uma reação com o mecanismo dissociativo é ativada associativamente se a ligação Y com o intermediário for a etapa determinante da velocidade. Tal reação é designada como DA. O mecanismo de troca é ativado associativamente se a velocidade de formação do estado de transição depender da velocidade com que a nova ligação se forma. A figura 20.6 apresenta os perfis da reação. Energia potencial coordenada de reação. Xm, aí forma o intermediário XMY, depois forma o XMY. Aí aqui, Xm mais Y forma o XMY, depois forma o XMY. Aí tem essa parte aqui, né? Então, nós vemos aqui as espécies. Quantas espécies estão sendo formadas? Cada pico desse é uma espécie, tá? Aqui é o inicial, aqui é uma espécie, aqui é outra espécie.
e aqui a formação. Aqui existe duas espécies aqui, sendo uma que predomina mais sobre a outra. E aqui tem uma outra, né, predominante. E aqui quase não dá para ver o equilíbrio. Então, figura 20.6. Forma típica do perfil de reação para reações com etapas ativadas associativamente. Mecanismo associativo, o mecanismo dissociativo. 20.7. Forma típica do perfil por reações com etapas ativadas dissociativamente. Mecanismo associativo, AD. E B, mecanismo dissociativo. 20.8. Forma típica do perfil de reações com mecanismo de troca, ativadas associativamente e ativada dissociativamente. Então, esse daqui, dissociativo, é um. Esse daqui, mecanismo dissociativo. E esse aqui, associativamente. Os mecanismos A e D ativados associativamente, né, para as reações ocorrerem, é necessário que se estabeleça uma população de um complexo formado pela colisão Xm com Y em uma etapa de pré-equilíbrio. A etapa determinante da velocidade é chamada dissociativa e simbolizada por D. Sua velocidade for, em grande parte, independente da identidade de Y, esta categoria inclui alguns dos exemplos clássicos de substituição de ligante em complexos octaédricos, metais D incluindo. Observa-se que, usando a piritina em vez da amônia nesta reação, a velocidade de reação praticamente não se altera. A fraca dependência de um processo ativado dissociativamente com a identidade de Y indica que a velocidade de formação do estado de transição é determinada, em grande parte, pela velocidade pela qual a ligação do grupo de saída X se rompe. Uma reação com mecanismo associativo será ativada dissociativamente, desde que a perda de X, o intermediário, seja a etapa determinante da velocidade. Tal reação é designada. Uma reação com mecanismo dissociativo D é ativada dissociativamente se a perda inicial do X do reagente for a etapa determinante da velocidade. Tal reação é designada DD. Neste caso, o intermediário ML não poderá ser detectado. Na figura 20.7, apresenta-se perfis da reação para mecanismo A e D ativados dissociativamente. Uma reação que tem um mecanismo de troca pode ser ativada tanto associativamente quanto dissociativamente. Em um mecanismo IA, a velocidade da reação depende da velocidade da qual MY se forma, enquanto que em uma reação ID, a velocidade da reação depende da velocidade na qual MX se rompe. Aí aqui já foi, né? Estamos aqui. Substituição de ligantes em complexos quadráticos planos. O mecanismo de troca de ligante em complexo quadrático plano de platina tem sido estudado extensivamente, principalmente porque as reações ocorrem em uma escala de tempo que é muito acessível para ser estudada. Podemos esperar um mecanismo associativo de troca de ligante, pois os complexos quadráticos planos não apresentam estereoimpedimento. Eles podem ser considerados como complexos octaédricos com 2 ligantes a menos, mas ele está longe de ser simples. A elucidação do mecanismo de substituição em complexo quadrático plano é muitas vezes complicada pela ocorrência de caminhos alternativos. Por exemplo, se uma reação do tipo é de primeira ordem em relação ao complexo e independente da concentração do iodo, então a velocidade da reação será igual à concentração desse complexo. Entretanto, se há um caminho em que a lei da velocidade é de segunda ordem global, primeira ordem em relação ao complexo e primeira ordem em relação ao grupo de entrada, então a velocidade será dada por K2, né, da concentração do diêmio.
Se ambos os caminhos da reação ocorrem em velocidades comparáveis, a lei da velocidade terá essa forma: K1 mais K2. Uma reação como esta é comumente estudada por condições que a concentração do iodo é maior do que o complexo, de forma que a concentração do iodo não muda significativamente durante a reação. Isto significa o tratamento dos dados, uma vez que K1 mais K2 é efetivamente constante e a lei da velocidade torna-se de primeira pseudo-ordem. Um gráfico da constante da velocidade da primeira pseudo-ordem observada em função de I fornece K2 como coeficiente angular, como a interseção. Nas seguintes, examinaremos os fatores que afetam a reação de segunda ordem e então consideraremos os processos de primeira ordem. A gente vai terminar até aqui, tá, gente? O vídeo ficou muito longo. Aí eu gravaria a parte 2 do capítulo 20. Até breve, se Deus quiser, Deus abençoe a todos.